Graça e paz, irmãos amados, eu desejo isto em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite buscando a direção de Deus para as nossas vidas através da proclamação da mensagem de Deus. Eu quero convidá-los para que estejamos abrindo as nossas Bíblias no livro do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, os versículos 19 até o 21. 1 Reis 19 a 21. Este assunto bíblico trata sobre a vocação de Eliseu. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Vamos orar. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra e desejamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta hora, Deus, nos ensinando coisas grandes e maravilhosas do Teu ensino para a nossa vida. Abençoa o Teu povo, Tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O discipulado não é apenas descrito no Novo Testamento, mas começa lá no Antigo Testamento. Elias, como profeta de Deus, foi um homem que teve muitas características, por isso ele foi escolhido por Deus como profeta. Mas ele não cessou o seu ministério quando morreu. Pelo contrário, tempos antes, de acordo com aquilo que Deus havia lhe dado, ele preparou seu sucessor, Eliseu. Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e também Acasias, do Reino do Norte. Naquele tempo, o povo de Israel estava dividido em 2 reinos: Judá, Reino do Sul, capital Jerusalém; Israel, Reino do Norte, capital em Samaria. Elias morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão, e seu nome significa Jeová é Deus. Mas aí surge uma pergunta nessa introdução: e quem foi Eliseu? Um homem que acompanhou e testemunhou os últimos anos da vida de Elias. Quando alguém iria assumir uma tarefa pelo chamado de Deus, era comum que o antecessor jogasse sua capa para ele. E foi o que aconteceu, de acordo com esta narração. Elias veio até onde Eliseu estava, e assim o fez. E Eliseu estava no campo, estava trabalhando, arando a terra, como diz o texto, com 12 juntas de bois. E é interessante que naquele momento,
que Eliseu recebeu aquele chamado da parte de Elias, Eliseu pediu permissão para ir à sua casa beijar seus pais, isto é, despedir deles. Elias permitiu, mas disse: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. O que é que Eliseu fez? Voltou para casa, matou os bois, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e depois serviu a todo o povo. Após isso, prontamente se levanta e segue e serve o profeta Elias. Irmãos amados, pela leitura do texto, entendemos que se trata da vocação de Eliseu. Ele se torna discípulo de Elias. Note bem a ênfase que nós podemos dar. Ele estava agora se tornando um discípulo de Elias. E aqui há boas lições sobre o discipulado. Tema que nós estamos estudando esse mês de março, sendo hoje o último domingo. Discipulado na prática. É esse o tema que eu quero compartilhar convosco nesta noite. Vamos aprender então com o discípulo Eliseu algumas lições maravilhosas. A primeira, Eliseu era homem de fé. Eliseu não faz nenhum tipo de questionamento diante do chamado. Ao receber a capa de Elias, já o reconhece como autoridade vinda do próprio Deus. Isso é uma prova de fé, é uma prova de confiança em Deus. E eis a lição que nós podemos aqui tomar e tirar para as nossas vidas. Ao ser chamados por Deus, nós temos que ter primeiramente convicção e obedecer. Temos que saber que Deus tem o desejo de nos usar para um determinado propósito. E Ele continua fazendo isso conosco ainda hoje. E esse chamado tem que ser correspondido com fé. Quero deixar essa primeira lição, mas uma segunda também. Note bem, de acordo com o texto, é muito clara a narração bíblica. Eliseu estava trabalhando. Esse é outro fato que nos chama a atenção. Eliseu não estava à toa no momento do seu chamado. Estava trabalhando, vamos dizer assim, pegando pesado. Estava arando a terra para a colheita. Eis a lição que nós aprendemos desse texto. Se queremos colher algo, antes nós temos que plantar. Deus não chama, e note bem, Deus não chama os desocupados. E sim aqueles que têm compromisso, os que já estão envolvidos em alguma tarefa. Em Mateus capítulo 25, verso 21, Jesus ensina que quem for fiel no pouco, no muito será colocado. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Por mais simples que seja seu trabalho profissional, Deus o honrará a partir do momento que você passa a obedecer. Uma terceira lição que nós encontramos. Eliseu honrava aos líderes e também aos pais. Olha bem para esta lição que nós aprendemos na palavra de Deus. Eliseu não tinha problemas em honrar autoridades espirituais. Nesse caso, uma referência a Elias. Também não tinha nenhum problema em honrar autoridades familiares, que eram seus pais. A lição que nós aprendemos com Eliseu, aquele que é discípulo e foi discípulo de Elias, é que honrar aos líderes e aos pais são atitudes que precisam estar presentes na vida daqueles que querem aprender e que desejam crescer na graça
e no conhecimento do Senhor. Mas em quarto lugar, e último, a última lição que nós aprendemos, Eliseu era servo. Veja bem, Eliseu foi um servo fiel a Elias, até nas atitudes mais simples. Além de acompanhar em várias viagens, tinha um cuidado especial com seu discipulador Elias. Basta que a gente veja o texto de 2º livro de Reis, capítulo 3, verso 11. E esse texto deixa isso muito evidente. Se não, vejamos. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, irmãs, note bem, pode parecer até apenas um pequeno detalhe, mas ao lavar as mãos de Elias, ele demonstrou várias coisas: servidão, cuidado, intimidade, submissão, abnegação. Eliseu demonstrou ser um servo fiel até nos mínimos detalhes. Diante destas 4 lições que nós aprendemos, e nós estamos aqui e passamos durante todo o mês de março aprendendo sobre a importância de ser discípulo ou discípula do Senhor Jesus e também de fazer novos discípulos, eu quero te perguntar nesta hora, numa palavra de conclusão. E quero, então, convidá-lo e convidá-la para que pense seriamente nestas lições. Você tem buscado o Senhor e tem se entregado inteiramente a Ele na prática do discipulado? Tem se demonstrado um homem e uma mulher de fé? Está trabalhando para o Senhor constantemente, sem medir esforços? Honra aos líderes e também aos pais? Tem se demonstrado servo e serva de Deus? Com amor, com dedicação e com obediência? Está aí, portanto, irmãos e irmãs, um belo exemplo de discipulado na prática. Eliseu, um discípulo que aprendeu com humildade e logo tornou-se discipulador de muitos outros para a glória de Deus. Que sigamos este exemplo, tanto o de Elias, como também de Eliseu e de tantos outros no Antigo e no Novo Testamento. E que assim Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, prostrados estamos diante da Tua face, Pai. Agradecendo, Deus, porque mesmo através da mídia, das redes sociais, nós podemos, ó Pai, continuar com liberdade transmitindo a Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome por isso. E eu quero, Deus, pedir que esta palavra lida e explicada, assim como o Senhor já falou a minha vida ao meu coração, que o Senhor também, ó Deus, fale à vida e ao coração do Teu povo e de quantos estiverem, ó Deus, assistindo. Eu te peço essas bênçãos, que o Senhor nos faça verdadeiros e honestos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e já somos agradecidos hoje e sempre. Amém. Vamos receber a bênção de Deus. A graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja convosco, amados, e com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.